SEO básico para hotéis, módulo 1, aula 7 do Self Hotel Academy. Para que a gente comece a entender essa lógica do SEO, precisamos antes ter a resposta a essa pergunta: por onde anda o seu consumidor? Conrado Adolfo respondeu essa pergunta anos atrás e essa resposta continua super atual, que a melhor maneira de encontrar o seu cliente é ser encontrado por ele. Então, se você quer ser encontrado pelo seu cliente, você precisa aplicar técnicas de SEO. Afinal, o que é SEO? SEO vem do inglês Search Engine Optimization, ou engenharia da otimização de busca, que é um conjunto de técnicas que possui o objetivo de otimizar o site do seu hotel para obter os melhores resultados orgânicos, isso é, sem pagar, nos buscadores, em especial no Google. Claro que a gente está falando sempre do Google, porque se você quer ficar em primeiro lugar de um resultado de busca, você quer ficar no Google. E aí gostamos de fazer uma comparação entre corridas de rua e o posicionamento no Google. Veja que para ficar em primeiro lugar numa corrida de rua, você precisa antes planejar, você precisa manter uma constância nos seus treinos, você precisa ter uma alimentação correta e utilizar as ferramentas adequadas, como o tênis adequado, um short de compressão, uma camisa adequada. Fazendo uma comparação, né, entre essas corridas e esses corredores de rua e estar em primeiro lugar de resultados de busca, note que aquelas pessoas ou aqueles sites que estão em primeiro lugar, eles chegaram ali porque eles planejaram. Eles colocaram em seus sites a alimentação de conteúdos da forma correta. Eles estão mantendo uma constância de atualização melhor do que a dos seus concorrentes e estão utilizando ferramentas melhores que a dos seus concorrentes. Então, se você quer estar em primeiro lugar numa corrida, você vai ter que treinar. Não adianta você sair de um dia para o outro achando que vai chegar em primeiro lugar, pois assim como no resultado de busca, quem não treina, quem não tem a alimentação correta e quem não tem uma constância dessas atualizações, não vai ficar em primeiro lugar. Saiba que a missão do Google é exibir sempre os melhores conteúdos à pergunta feita por seu usuário, e não simplesmente estar ranqueando os sites que descobriram a melhor forma de se posicionar. O Google mantém toda essa nuvem do SEO baseada em 3 pilares. O pilar da técnica, isso é, como é que o seu site foi feito, como ele foi desenvolvido, como ele foi programado. Se o que utilizaram para poder fazer o seu site foram técnicas que facilitam para que o Google e as ferramentas deles consigam ler, consigam navegar, consigam verificar tudo que ele precisa para estar dando a resposta ao seu usuário, então a sua técnica é positiva. Se por acaso você usa uma técnica, como no passado utilizava, por exemplo, uma técnica chamada de flash, que dava movimento à página para ele ficar bonitinho, mas não conseguia entregar ao Google as respostas que ele estava buscando ali dentro do seu site. Então a técnica é um dos principais pilares da busca do Google. O segundo pilar, e um dos mais importantes, é o pilar do conteúdo. O que é que ele mostra? Se você quer ser encontrado com uma determinada palavra-chave, aquela palavra-chave precisa estar dentro do seu conteúdo. E existe uma determinada ordem para que esse conteúdo seja colocado. Isso é, para que a sua palavra-chave, aquela palavra-chave que você quer ser encontrado, esteja numa hierarquia que o Google vai dar como importante. Por exemplo, você só coloca um nome que você quer, uma palavra-chave que você quer chamar a atenção, você geralmente coloca em negrito, você coloca em primeiro lugar. Dessa forma, o Google vai entender que aquela palavra que você está dando aqueles destaques merece uma atenção maior dele. Olhe quando você faz uma busca no Google, por exemplo, hotel em Salvador. Em cada página de busca, o Google dá 10 resultados. Todos esses resultados são divididos ali entre título, que é o que aparece em azul, a URL, que é o que aparece em verde, e a descrição do site. A descrição que está dando não só palavra-chave,
como também uma breve explicação àquelas pessoas que estão procurando. E aí note que em todas elas, todos esses elementos, você pode e deve colocar palavras-chave. E essas palavras-chave que você coloca, o Google vai entender elas dentro de uma determinada hierarquia de importância. Por exemplo, o que você coloca no título. Você precisa colocar ali nesse campo caracteres que tragam a sua palavra-chave e que não ultrapasse a quantidade de 70 caracteres. Um segundo elemento, e eu diria até que é o mais importante, pois você só vai colocar na sua URL, isso é, no seu endereço, aquela palavra-chave que realmente tem a ver com o seu negócio. Geralmente a gente coloca o nome do hotel, mas você pode e deve colocar o nome, a palavra hotel e provavelmente o nome da sua cidade. Aí você vai estar trazendo para esse importante campo as suas principais palavras-chave. Por fim, a descrição da página. Aquelas que as pessoas, quando verem os resultados, vão saber mais ou menos do que é que se trata e vão levar ao Google também palavras-chave importantes ali para aquela página de destino. E note que você não deve ultrapassar 160 caracteres, pois assim como o título, se você coloca a sua palavra-chave após esse número de 160 ou do título após os 70 caracteres, ele vai fazer com que aquela palavra não apareça e não vai ter o resultado que você espera. Então você precisa treinar e ter um título realmente estrategicamente planejado, uma descrição que de fato apareçam aquela palavra-chave que você quer ter um destaque. Por fim, lá no conteúdo, em tudo que está colocando nos textos, nos títulos e subtítulos internos e até mesmo em legenda de fotos, você deve estar colocando essas palavras-chave. Vou mostrar uma parte técnica aqui agora, só para aqueles curiosos que querem ver isso funcionando no site. Se você pegar numa área branca do seu site, numa área onde não tem imagem ou texto, e clicar com o botão direito do mouse e pedir para exibir o código-fonte, o Google vai exibir, o seu browser vai exibir isso daqui. Ele vai mostrar para você qual é o título da sua página. E ele vai mostrar para você também qual é a descrição da página através desse meta tag aqui, chamado Meta Name Description. Esses são os dois itens básicos que seu site precisa ter. Então, se por um acaso você visualizar isso no seu site e notar que não tem essa descrição e não tem um título, você tem que correr para colocar. Nós vamos ver ao final que utilizando a ferramenta adequada, como o Self-Hotel, isso fica bem fácil de você atualizar e manter sempre com a palavra-chave do seu negócio, a palavra-chave do seu hotel. E como é que você faz para identificar essas importantes palavras-chave? Você precisa pensar com a cabeça da sua persona, com a cabeça daqueles que estão procurando por seu hotel, procurando por hotéis como o seu, procurando por regiões como a sua. Sejam eles executivos, sejam eles congressistas, sejam eles turistas solteiro, sejam eles família com crianças. Cada um dessas personas vão procurar de uma forma. E aí veja que a persona é como se fosse o cliente ideal para o seu hotel. A ficção que você vai montar para que você possa pensar com a cabeça dele. Pensar como é que ele vai estar procurando algo que seja importante para ele. Então você precisa criar esses personagens para que você, quando for pensar que um executivo que esteja indo para a sua região, ele deve estar procurando hotel na sua região. Se for um solteiro, ele vai estar procurando ali provavelmente hotel próximo de uma balada que ele ouviu falar ou que ele está sabendo que vai acontecer. Se for uma família com criança, com certeza ele deve estar digitando ali hotel com serviço de baby copa. Se for um congressista, ele vai estar procurando um hotel ou uma hospedagem próximo daquele evento que ele está indo. Então você vai precisar colocar, além do nome do seu hotel, da sua região, o nome daquele evento. E aí, fechando os 3 pilares que eu coloquei no início, o último pilar, e também importante, é o pilar da popularidade. O Google quer saber quanto popular é seu site na internet. Para isso, ele vai contabilizar quantos links estão apontando para o seu site. Diz um folclore que os fundadores do Google estavam na biblioteca de Harvard quando eles notaram que a bibliotecária entregava alguns trabalhos de TCC de uma forma mais dinâmica e mais rápida do que outros que ela demorava mais. Eles, curiosos,
foram perguntar para ela por que alguns trabalhos ela entregava de forma rápida e outros ela demorava aquele tempo todo. E ela respondeu que alguns trabalhos, por serem mais populares, por serem mais conhecidos, por serem mais procurados, elas já deixavam próximo dali para elas não terem um trabalho de terem que procurar nos arquivos, já que sempre existia procura por ela, por aqueles trabalhos. E aí eles colocaram esse pilar dentro do seu algoritmo, fizeram então o diferencial de mercado quando eles surgiram. Então hoje o Google conta quantos links estão apontando para o site do seu hotel. Eles olham os links em redes sociais, eles olham links no e-mail, no blog, no site de governo, em site da sua associação, em sites de revistas, jornais, etc. Para cada um desses links, ele dá uma nota de hierarquia, ele dá uma nota de importância. Então, redes sociais, blog, e-mail, tem ali aproximadamente essa mesma pontuação. Essa pontuação aqui, gente, é só um exemplo para vocês entenderem que um é mais importante do que o outro. Então, quanto mais link vocês tiverem espalhado, melhor. Então, quanto mais link vocês tiverem, por exemplo, no site da sua associação, que tem um dobro de importância de uma rede social, melhor para o seu PageRank, isso é, para o ranqueamento que o Google vai dar para esses links. Diferente também do site de revistas e jornais. Por isso que é importante você ter uma estratégia de press release, espalhando notícias pela quantidade maior que vocês puderem para revistas, jornais, que apontem para seu site, que apontem para o site do seu hotel. Não precisa necessariamente apontar para a página inicial, pode estar apontando para uma página onde você vai estar falando de um determinado evento que está na sua região ou no seu hotel. E sites governamentais. Então, algumas cidades, as prefeituras mantêm o site de turismo da região. Então, é importante que você peça e que você coloque o seu site presente nesses sites. E aí você vê que como é que ele faz para poder ter essa ordem ali? Ele nota que existe uma dificuldade de você colocar o seu link em site de governo ou em site de revista, diferente do que acontece com a rede social, que qualquer pessoa pode colocar o link lá. Então, quanto mais link você colocar, e principalmente nesses sites que são mais difíceis de ter um link, melhor para o seu ranqueamento, vai ser melhor para esse pilar da popularidade. Se você quiser contar quantos links estão apontando para seu site, você vai no Google, coloca lá a palavra link 2 pontos e entre aspas coloca o link do seu site. E vai aparecer o resultado nesse resultado a quantidade de links que estão apontando para o seu site. Uma outra forma de você verificar isso é utilizando o Google Search Console, que ele, além de mostrar a quantidade de links, ele mostra também quais páginas do seu site estão tendo links externos. E aí se a sua estratégia está funcionando. Nós, inclusive, temos um artigo especial no blog do Hoteleiro falando de como é que você faz o seu cadastro no Google Search Console para que você tenha esses resultados. E aí, fechando esses 3 pilares que vocês precisam ficar atento: a técnica, o conteúdo e a popularidade, onde se até 2 anos acreditavam-se que existiam só esses pilares, o Google sempre inovando para poder entregar o melhor resultado para aqueles que estão utilizando o seu mecanismo de busca, colocou elementos no seu algoritmo, onde mostra hoje a importância de um 4º pilar, que é o pilar da usabilidade, onde ele vai analisar se o seu site está fornecendo para essas pessoas a melhor experiência possível, a experiência para esse usuário. Como, por exemplo, se ele está abrindo no celular, se o seu site está abrindo de uma forma adequada. Se o seu site, por exemplo, tem vídeos para que a pessoa possa assistir, que tenham fotos para que a pessoa possa continuar interessada ali no conteúdo que você mostra. Como é que ele percebe isso? Quando a pessoa faz uma busca, que vai até o seu site a partir desse link que foi clicado pelo Google, o Google começa a contar quantas páginas estão sendo navegadas, quanto tempo cada pessoa que vai até seu site está levando ali no site. Se ele, por exemplo, entrou e saiu na primeira página, ele dá para o Google uma informação que o Google mostra como bounce rate, ou taxa de rejeição. Isso é, a pessoa entrou, não teve interesse e saiu. Então, se a pessoa não teve interesse e saiu, quer dizer que o seu site, por algum motivo, não está sendo adequado para aquela pessoa que estava fazendo a busca. Então, a experiência dele como usuário não foi boa. Então, você precisa também prestar atenção nesse quesito,
que é o quesito da usabilidade. Então, olha ali se o site ele é responsivo, isso é, que ele abre em todas as telas, e se ele tem elementos que vão dar essa dinâmica na navegação durante a visita dessas pessoas que vieram do Google. E aí você tem que ficar atento, fazendo um breve resumo de acordo com o que nós falamos aqui. Primeiro, você precisa entender a sua persona. Você tem que entender quem é aquela pessoa que está procurando pelo seu hotel, para que você, através da visão dela, consiga enxergar quais são as palavras que de fato vão remeter para o seu site e que vão converter. Preste atenção no título das páginas, né? Os títulos que são colocados em cada página. Eles não podem ultrapassar 70 caracteres e precisa que cada página tenha a palavra-chave adequada para aquela página. Lembrem que o site é um conjunto de páginas, então cada página precisa ter a sua palavra-chave diferente. Coloque sempre as descrições de cada página. Então, aquela descrição que vai aparecer lá no resultado de busca do Google, não só para você colocar a palavra-chave, como também para você fazer um resumo do que a pessoa vai ler ao clicar naquele link, naquele resultado que ela encontrou. Coloque conteúdos únicos, relevantes e atuais. Conteúdos que sejam ricos e importantes para o que a pessoa está procurando. Coloque imagens. Imagens são o primeiro elemento que as pessoas que estão buscando por turismo decidem se vão ou não comprar aquele destino ou comprar aquele hotel. E aí, quando você coloca tais imagens no site, coloca também o título sobre essas imagens, a legenda sobre essas imagens, para que o mecanismo de busca consiga categorizar e colocar eles nos resultados de busca também. Nós vamos ver a seguir, para quem usa o Softotel, como é que você faz isso, como é que você coloca as legendas e os títulos sobre as imagens. E não esqueça as motivações do Google. Ele quer entregar o melhor conteúdo a seus usuários. O melhor conteúdo de acordo com a usabilidade, com a acessibilidade e principalmente se aquele conteúdo é relevante ao que as pessoas estão buscando. Não adianta você querer aparecer com uma determinada palavra se aquela palavra ou aquele conjunto de palavras não está presente no seu conteúdo. Então, você precisa prestar atenção na relevância. E você vai ter que fazer sempre aquele exercício da comparação com a corrida. Se você tem aquela palavra-chave, se o concorrente também tem, o Google vai olhar ali quem tem a relevância mais alta para poder dar uma nota maior. Então, se você quer chegar em primeiro lugar nessa corrida, que é a corrida da busca pelo primeiro lugar, ou melhor, a corrida do primeiro lugar na busca, você precisa estar atento aos quesitos de planejamento, planejar o conteúdo, planejar a palavra-chave, conhecer a sua persona para saber como é que ele está te procurando. Você precisa alimentar os seus conteúdos de forma adequada e constante para que você tenha conteúdos melhores do que os seus concorrentes. Você precisa manter essa constância, não só na alimentação, como também na atualização das técnicas que são utilizadas. E aí vem muito também a falar da ferramenta que você utiliza. Afinal, se você quer chegar em primeiro lugar, você precisa utilizar as ferramentas adequadas. Então, você que já está utilizando o Softotel ou que está no primeiro passo aí para utilizar o Softotel, você já está utilizando uma super ferramenta que vai deixar você à frente dos seus concorrentes. Então, olhando agora como é que funciona e como é que você pode operar e colocar parte do que nós vemos aqui agora com o Softotel, continue aqui no vídeo. Nós estamos aqui no dashboard do Softotel. Eu utilizei um hotel que fica em Itacaré como exemplo. O primeiro diferencial dessa ferramenta com outras é que você pode mensurar e acompanhar a posição das suas palavras-chave no Google. Então, por exemplo, esse hotel que fica em Itacaré, ele hoje está em 7º lugar, a primeira página do Google, com a palavra hotel em Itacaré. Você pode não só acompanhar uma palavra-chave, como você pode colocar um conjunto de palavras-chave e estar acompanhando cada uma delas, como hotéis em Itacaré, hotel em Itacaré, pousada em Itacaré, resort em Itacaré, resort na praia. Cada um deles tem uma importância para esse cliente de forma diferente. Por isso, não dá para ele colocar todas essas palavras, por exemplo, num título. E aí, como é que ele faz? Ele tem que escolher qual a palavra-chave mais importante para a estratégia dele. E aí ele vai colocar essas palavras, por exemplo, cada página você vai colocar a palavra-chave daquela página. Eu abri aqui um exemplo da página estrutura, onde esse cliente
ele vai colocar aqui no título da página a palavra estrutura, afinal ele está falando da estrutura do hotel. Vai colocar a descrição de acordo com a palavra-chave e o hotel. E ele já vai visualizar como é que o Google vai listar isso no resultado de busca. E aí você já nota que ele coloca apenas uma palavra e o Selfie Hotel já coloca as demais, para que você não esqueça de colocar palavras importantes, como por exemplo o hotel em sua região. Já monta aqui a URL amigável e já mostra aqui também o resultado de como é que vai aparecer a descrição aqui dessa que você colocou. Então, para você editar é muito fácil, você edita isso por página. Você também vai colocar dentro dos seus conteúdos. Então, lembra que a gente falou da hierarquia, de onde você coloca cada uma dessas palavras? Então, no título, por exemplo, você vai colocar lá com a tag H1. Essas tags são justamente para colocar a hierarquia de cada título. Então, se você tem um título principal, você vai colocar por H1. Se você tem um segundo título nessa página, você coloca com H2 e assim por diante. Lembrando que o Google vai dar importância dentro dessa hierarquia ao que vem do H1, depois do H2, depois no conteúdo que está aqui no título, por exemplo. Dentro desse conteúdo, se você quer, por exemplo, colocar que o nome do seu hotel tem uma importância, você pode colocar, por exemplo, em negrito. E aí essa palavra vai aparecer de uma forma fácil da pessoa visualizar e o Google vai entender que aquela palavra ali é importante para você. Além, claro, aqui da estrutura de cada página, você pode e deve também ter conteúdos que você coloque dentro do blog do seu hotel, dentro do blog do site do seu hotel, onde você vai colocar palavras desde da montagem aqui, o que é entregue ao Google, até mesmo ao conteúdo que você vai publicando internamente. Cada um desses elementos, como nós vimos, você pode escolher, ao colocar, por exemplo, um título, se ele vai ter o H1. Se aquele título é importante para o seu conteúdo, você vai colocar dessa forma. Então, gente, assim, com esses elementos, você consegue levar esses conteúdos aos sites com palavra-chave. E se você está lembrando que eu falei que você precisa também colocar sobre as imagens o título, o Selfie Hotel tem essa ferramenta aqui chamada de nuvem, onde vocês vão organizar as suas fotos e vão poder colocar as legendas e o título a cada uma dessas fotos. Por exemplo, essa daqui está escrito aqui, Chalé Familiar, Aldeia do Mar, que é o nome do hotel, e a cidade. Com isso, a pessoa, ao ver essa foto no site, ao passar o mouse sobre ela, vai aparecer o título e vai estar levando essas informações de palavra-chave para o Google. E assim terminamos a aula 7, SEO básico para hotéis do Selfie Hotel Academy.